Boa tarde, Marcelo. Tudo bem aí em Sinop? Boa Calor, como é que tá? boa tarde, João. Tudo certo? Aí tá mais quente que aqui, pelo que o Murilo falou, e tá torrando em Toledo. E aqui o sol não saiu hoje, tá fresquinho. Então, cara, aqui no oeste do Paraná, né, aqui na região de Toledo, Cascavel, a questão não é só a temperatura, a questão é o seguinte, está faltando chuva. Então, só para início de conversa, né, nós estamos com o milho safrinha aí em desenvolvimento, naquela fase entrando, parte em floração, parte um pouquinho mais adiantado. E não pode faltar chuva nesse estágio da cultura. E realmente está faltando chuvas, né? Agora não dá mais para dizer, é alguma coisa pontual aqui, ali. É uma região importante do Paraná, você morou aqui, você sabe, né? Produz muito e está sofrendo com a falta de chuvas, sobretudo o oeste do Paraná, mas também o sudoeste. Sudoeste e oeste do Paraná, duas regiões que produzem bastante milho, né? Tá faltando chuva. Não estou dizendo que isso aí já compromete a safra, aquela coisa toda, né? Até agora não tem números que falem sobre isso, mas é ponto de atenção, né, Marcelo? Ponto de atenção, e eu não sei aí como é que tá, mas aqui na nossa região, só para início de conversa, né? Esse bate-papo nosso de meia hora, todo final de semana, não tem como não falar de milho agora, né? Eu acho que as atenções nossas estão voltadas para o desenvolvimento dessa cultura tão importante aí, o Brasil e para o mercado em si, né? Vamos lá, não sei como é que está aí na região norte, aí no Mato Grosso. Tá correndo tudo bem, né? É, tava olhando agora mesmo, nesse instante eu tava vendo, a Conab lançou, ela vai lançando a evolução do plantio, como que é, né? E aí se a gente for comparar esse ano, o ritmo de plantio, quanto que a gente tinha de milho plantado dentro da janela, em relação ao ano passado, a gente tem aqui, ó, Goiás tava com 90% plantado quando encerrou a janela, então tem 10% de milho fora da janela. São Paulo não tinha quase nada plantado, tinha 10, um pouquinho mais de 10, 14% de milho plantado dentro da janela ali de 14 de março. Minas Gerais, 70% estava plantado. O Mato Grosso do Sul, 65% de milho plantado dentro da janela. E o Paraná com 68%. O Mato Grosso em si já estava 97% plantado, né? A gente viu uma acelerada no plantio, principalmente aqui na nossa região, a última semana de fevereiro e a primeira semana de março. Então, aqui deu uma acelerada e o milho está mais adiantado, né? E a gente viu chuvas aí. Ontem, essa noite choveu. Antes de ontem tinha chovido também, choveu forte, choveu bem. Então, chuva para a gente aqui, para o norte do Mato Grosso, o milho está mais adiantado e parece que está bom, está com estoque de água no solo agora. O que pega é o sul do Mato Grosso, ali, o Araguaia, o Goiás, Minas, São Paulo e partes do Mato Grosso do Sul e até o norte do Paraná também, né? Nem, o oeste do Paraná não está nem sendo tão falado com nessa questão de seco no milho, né? E a temperatura deve elevar para frente, as chuvas devem ficar cada vez mais esparsas, né? Então, é uma coisa que hoje, se a gente só está vendo o milho caindo, faz uma, duas, sei lá quantos dias aqui que o milho está derretendo. Hoje ninguém está falando de risco para safrinha, mas daqui a pouco o pessoal já tem que começar a olhar isso, porque mais milho fora da janela, com chuva falhando, as temperaturas sobem. Se a gente tiver, igual o Olhão falou, algum risco de geada aí segunda quinzena de maio, daí a gente está falando de uma mistura bem complicada que pode trazer, pelo menos no final do ano, né? Às vezes demora para vir a reação nos preços, mas a gente espera uma boa janela de oportunidade para o milho no final do ano. Então, uma estratégia que a gente costuma, que deu certo no ano passado, né? O máximo de milho que der para segurar, segura no final do ano, porque para o milho vale a pena, sobe mais do que custa segurar o milho. E aí, finalzinho do ano, ali, em algum momento, algum estresse de mercado, você entra fazendo a venda de milho na bolsa. Você vende na bolsa que a bolsa costuma subir na frente. Aí depois a bolsa dá uma caidinha, o físico continua subindo, igual esse ano passado. E aí a gente tem um baita resultado no milho, né? E tudo está se desenhando, né? Olhando questões climáticas. Tem uma informação que surgiu na quinta-feira, e aí também tem a ver com a oferta do milho. A Argentina, através da Bolsa de Nova York, né? Nova York, de Buenos Aires,
anunciou, né, que eles anunciaram uma elevação no volume de milho a ser produzido lá. 4 milhões de toneladas a mais, quer dizer, produzir 61 milhões de toneladas de milho, segundo informações agora de quinta-feira. É uma produção muito boa, né? Nunca teve, isso é uma produção recorde. Quer dizer, 48,5 milhões de toneladas de soja e 61 milhões de toneladas de milho. E eu confesso a você que eu fiquei um pouco surpreso com essa mudança, né? Esse anúncio. Na verdade, foi feita uma revisão diária, tem a ver com revisão diária, foi plantado mais milho do que soja na Argentina, a grande verdade, não mais milho do que soja, plantado mais milho do que se esperava, né? E aí isso repercutiu no mercado também, né, Marcelo? Então, quando você fala, eu acho, o milho derretendo, na verdade, o mercado, quem trabalha com isso, você é mais experiente do que eu, também está de olho nessa safra argentina, porque a Argentina, mal ou bem, eu fico pensando, 61 milhões de toneladas de milho, até um bom tempo atrás aí a gente não imaginava, porque quando eles bateram o recorde de produção, foi 18, 19, se não me engano, deu menos de 19, menos de 58 milhões, parece que 58, 59 milhões, né? Agora, 61 milhões são praticamente mais de 11 milhões de toneladas a mais, né? E faz uma grande diferença isso. E você não acha que também isso pode estar pressionando os preços de forma negativa, né? Quando a gente olha para B3, principalmente, a gente vê o preço do milho pressionado e muito pelo contrário, o preço da soja, você vê o preço da soja acima de US$ 26 a saca na B3, que também é uma novidade, né? Você vê a pressão maior de oferta estrutural seria a pressão com relação à soja, menos milho. Mas agora a gente está vendo alguns números aí e realmente, olhando para a safrinha, é como se ninguém estivesse olhando para a safrinha no momento, no Brasil, que eu vejo, sinceramente, olhando para o ano passado, eu estou vendo o início de ano um pouco mais complicado em termos de clima. Não sei se você está vendo isso. E eu acho que até agora não se viu isso. Mas acredito que daqui para frente isso mude. Eu queria só um comentário seu sobre isso, né? Porque hoje não se olha mais só o mercado brasileiro. O milho é uma commodity internacional, nós somos o segundo exportador do mundo, né? E, inclusive, a Conab trabalhando aí com números bastante expressivos de exportação ainda, né, do milho. Não sei se me falha a memória aqui, mas coisa perto de 45 milhões de toneladas, que eu acho um número bastante, não sei, bastante acima da minha expectativa, pelo menos, né? Então, não sei o que você pensa sobre isso. É assim, a época é época de queda, né? Então, a Argentina vindo e sinalizando mais produção ajuda a cair com certeza. Mas a gente puxa os históricos, né, de oscilação de preço. De 12 anos para trás, no mês de abril, foram 10 anos de queda e 2 anos que não subiu, que não caiu, que subiu, né? Então, a sazonalidade para essa época já é esperada de baixa, né? Então, tá acontecendo conforme o script, né? Cai agora, às vezes dá um repiquezinho em maio com algum problema de algum estresse de clima, e aí depois, junho, julho, cai mais e costuma fazer as mínimas, né? Então o mercado de milho, por enquanto, está seguindo o script, mas assim, na época de queda, quando sai uma notícia de mais produção num fornecedor, num produtor, com certeza ajuda a cair, né? Nesse momento, então, o que o produtor faz, produtor de milho, na sua opinião? Nesse momento agora. Dentro do que está acontecendo, né? Oi? Da forma como está acontecendo esse ano. Igual você falou, está dentro do script e tal. É. O que um produtor de milho, o cara que está com milho no campo lá, o que é interessante do ponto de vista dele ganhar financeiramente, vamos falar dessa forma, né? Não é só produzir, o cara tem que ganhar financeiramente. O que é, na tua opinião, é o ideal? Então, fica difícil dizer agora porque a gente vinha chamando para entrar vendendo milho ou comprando seguro de baixa quando o juro estava 72, né?
Agora que já está 66, quase 67, agora fica difícil falar, vende agora, né? A princípio seria continuar a tendência de queda, já caiu R$ 10, às vezes repica e tal, então fica difícil aparecer agora, né? Toda semana dizer o que fazer. O que devia ter sido feito é na época que é antes da época de cair, você vende, né? Você vende na sazonalidade a favor. Daqui para frente a gente está perto do vale da curva, né? Daqui para maio, para junho, julho é a pior época de preço. Então, assim, o que fazer se eu já não vendi? Estudar mais e no ano que vem você antecipa a sua venda. Agora, já vendi e eu quero procurar seguro de alta no milho para recomprar minha posição na bolsa, ou vendi soja, quero transformar em milho porque eu acho que tem maior potencial de alta, aí a gente pode estar pensando nesse milho janeiro a 73, o março a 75, e acho que seria mais um janeiro no 73. Você pode estar aproveitando e começar a fazer compras de milho janeiro 27, né? Porque tem um potencial bacana de alta, né? Não sabemos se vai continuar caindo, né? Pela sazonalidade segue caindo, faz mínimas em junho, mas, né, considerando que pode ter algum estresse climático, o pessoal pode começar a falar dessa questão de produtividades menores, área menor, milho fora da janela e tal, a gente pode ver, né, alguma estratégia interessante de começar a ir comprando seguro de baixa no milho e, desculpa, compensar e recomprando, né, esse milho seu que você já comercializou, a soja que você já vendeu, e começa a comprar seguro de alta ou comprar o contrato futuro do milho janeiro. Então, nesse momento, é a hora de olhar para cima no final do ano, né? A hora de vender meio que já passou o bonde, né? Claro, se eu tenho conta para pagar, eu vou ter que vender uma hora ou outra, né? Independente disso. Então, assim, vende agora e assume que pode cair mais, que está caindo. Tenta esperar um repique, ver se essa questão de clima entra no radar. Fica essa dúvida, né? Assim, já caiu, já tá ruim. Às vezes espera um pouquinho, ver se o clima não ajuda, não dá um repique para recuperar e vender R$ 1, R$ 2 mais caro, né? Mas a sazonalidade é de baixa, né? Esse é um momento que realmente é igual você falou. Na verdade, não é o momento de vender, né? É o momento de você comprar, fazer esse negócio que você disse aí, fazer essa transação. Marcelo, falando de um pouco de soja, nós estamos numa semana mais calma, né? Mais calma. Vivemos aí 2 semanas atrás muito tensa com esse fechamento do Estreito de Hormuz, em função da guerra, né, lá no Oriente Médio, e vivemos uma sexta-feira um pouco diferente, né? Veio se desenhando as negociações, elas vieram acontecendo, avançando lá para a abertura do trânsito de navios lá no Estreito, e agora, na sexta-feira, hoje, dia 27, elas avançaram mais e o petróleo despencou, né? Despencou 11%, agora não sei se está caindo 8% ou 9%, e puxou o preço do milho, puxou o preço do trigo, e interessante, não puxou o preço da soja. Eu achei interessante isso daí, porque normalmente o que estava dando um pouco de suporte para o preço da soja era o óleo, né? Era o óleo. E hoje aconteceu o contrário. Hoje aconteceu do trigo puxar o milho junto com sofrer as consequências dessa queda do petróleo também, né? Nessa esteira aí, mas soja não, soja se manteve ali uma certa liquidez, pelo jeito vai fechar a semana com uma liquidez melhor do que milho e trigo, pelo menos no dia de hoje, sexta-feira. E então eu quero te perguntar o seguinte: era o óleo que puxava, que dava suporte para a soja. Eu não vi assim muita coisa. Aliás, e enfrentando a queda do dólar, né? Se você quiser emendar, pode emendar, porque o dólar me parece que hoje também voltou a cair de novo, né? E aí fica aquele negócio. Os produtores não têm realmente aonde pegar no caso da soja. O que acontece são momentos de movimentos técnicos, né? E nesses movimentos técnicos aí, o preço vai variar um pouco, não muita coisa, mas eu estranhei, eu achei que hoje o preço da soja ia pegar uma carona maior nessa queda do preço do petróleo, consequentemente do óleo, mas não aconteceu isso. Você tem alguma explicação para isso, né? Jogar essa bola para vocês que estão aí na bolsa todo momento, né? Do dia acompanhando, porque eu realmente eu fiquei surpreso.
Isso, assim, o pessoal sempre costuma perguntar por que que subiu, por que que caiu, né? Assim, por uma questão jornalística, a gente fala hoje o assunto do mercado foi esse, e isso motivou a queda, motivou a alta. Só que ao mesmo tempo, quando a gente tem uma guerra acontecendo, o petróleo em alta por causa do estreito fechado, e aí o mercado já vinha alguns dias trabalhando com petróleo em queda, esperando o fim da guerra. E aí, quando a guerra acaba, às vezes o petróleo sobe. Então, assim, é aquela questão, sobe no boato e cai no fato, né? Por exemplo, uma coisa que a gente sempre lembra. Em 2018, o Bolsonaro era favorito, ele estava para ser eleito, e aí, no dia, na segunda-feira pós segundo turno que ele foi eleito, o preço da Taurus, a Forja Taurus, aquela marca brasileira de arma de fogo, tava todo mundo entrou na segunda-feira comprando fácil. Assim, ó, agora o Bolsonaro ganhou, agora vai vender mais arma, a Taurus vai subir. Aí o que, que aconteceu? Dali para frente, ela trabalhou um pouquinho alta e só caiu. Por quê? Quem achava que o Bolsonaro. O pessoal já estava comprando o Taurus, surfando uma alta antes dele ganhar. A hora que ele ganhou, realizou lucro. Então, os movimentos, não existe uma lógica assim, né? A gente acaba falando, citando o que está mais comentado por uma questão de informação, né? Mas assim, em tese, né, petróleo caindo era para derrubar a soja. Mas aí a gente tem o plantio americano, tá bom, né? A princípio tá bom, não tem muita preocupação. Tem uma parte ali da Nebraska que tá meio seco, mas plantio ok, sem problema climático. Soja argentina também, tudo normal. A demanda da China, a China tá comprando normal. Então, assim, é um grande balanço, uma grande mistura, um sistema caótico, então não dá para dizer, assim, exatamente a motivação. A gente fala por uma questão mais de comentário para ter assunto, né? Agora, o mercado ele é independente, né? Em dia dá um movimento contrário desse que ninguém entende. Agora, o fato é, o Trump tem aquela reunião com o Xi Jinping, que se espera muito, né? Talvez a China faça mais compras de soja, e então, assim, um certo otimismo com a soja com o fim da guerra é de uma relação pacífica do Trump e Xi Jinping e mais compras de soja da China nos Estados Unidos que sustenta esse preço, né? Ao mesmo momento que se não sair essa compra extra, esse mercado pode cair, porque a soja aí tem trabalhado entre 11,60 e 11,80, está encaixotada. Então, estava lá, a guerra acontecendo, o mercado climático americano e a reunião do Trump com o Xi Jinping. Três fatores muito fortes de movimentação de preço. Como tá? E a guerra acabou, beleza. Mas cessar fogo, né, pode ser muito frágil. Então o mercado trabalha com a possibilidade de a qualquer momento voltar a escalar de novo e tudo se retomar. Então uma certa cautela. O petróleo não voltou para 60, está nos 80 e poucos. Então não é que Isso. acabou, decretou o fim, não. O Na mercado verdade, é uma está de trégua, olho. né, Marcelo? É uma trégua de 10 dias, né? Na verdade é É, isso. abriu o estreito, o Trump falou que beleza passou, mas ele também está querendo travar também, então isso aí é uma comemoração, a gente comemora baixinho, né, para não deixar ninguém ouvir muito, né. E aí tem a reunião do Trump com Xi Jinping, que pode movimentar também o preço, e tem o mercado climático americano pela frente. Então ainda há muita dúvida sobre essa soja, por isso que ela está encaixotada. O movimento do preço, o que faz com o preço, né, é uma intenção de que o mercado, o humor do mercado. Então, se ele está há dias trabalhando de lado sem movimentos expressivos, a gente entende que o mercado está na dúvida. É para baixo ou é para cima? E quanto mais tempo de lado lateralizado ele passa, mais forte tende a ser o movimento. Né? Então, muita atenção nessa perda do É, 11,50 ou no rompimento do 11,80. mas está por ali, né? Ela não rompe os 11,60, praticamente não rompe, mas também não dificilmente rompe 11,45 por ali, né? Fica e se mantém. E aí é interessante isso daí, porque a minha vida inteira que eu trabalhei, o trigo passou a ter agora, de um tempo para cá, bem pouco tempo para cá, o mercado com uma liquidez melhor, porque começou a participar do mercado internacional, mas não era. Essa questão de até final da década de 90, não se exportava praticamente trigo, milho, né? Aliás, milho, não trigo, falando milho, né? Mas hoje sim, hoje existe essa participação do mercado internacional e o próprio mercado interno, né, Marcelo? Nós, parece que o consumo interno de milho vai ser perto de 100 milhões de toneladas, alguma coisa assim. É muito milho consumido internamente, né? E eu não sei porque que eu vim da soja para o milho, mas não tem como falar de uma cultura e não falar da outra.
E o que eu estou te falando é porque a soja sempre teve boa liquidez. Sempre teve boa liquidez. Por mais que o produtor reclame e tal. Lógico, teve momentos aí que nós ficamos. Eu vi soja a $9 durante muito tempo da minha vida. Mas, lógico que os momentos que elas chegou a $14 o bucho, difícil. Mas $11,5 a $12, eu penso que é um preço dentro daquilo que é uma normalidade. Né? E agora você tocou num assunto interessante. Quando se fala em soja, você pensa na safra norte-americana, que ela é extremamente importante, e na safra sul-americana, não é verdade? E nós estamos num momento de definição partidária, não da safra sul-americana, não, mas a safra norte-americana é momento de definição, que eles estão começando lá a plantar, muito tempo para frente. E você falou também da reunião do presidente dos Estados Unidos, do Donald Trump, com o Xi Jinping da China, que estava agendada para abril e agora está agendada para maio. Que agora eu vou te fazer uma pergunta que é uma pergunta que eu tenho meu ponto de vista. Eu penso que existe um maior otimismo, né, que essas conversas podem avançar muito mais agora do que, por exemplo, o final do ano passado, minha opinião. Eu acho que agora elas estão se encaminhando para um avanço. E eu penso assim por quê? Porque existe muita pressão dos produtores em cima do presidente dos Estados Unidos. Produtor de soja dos Estados Unidos, a pressão é grande. Tem eleições de meio de mandato lá agora, se não me falha a memória, em novembro, não sei, outubro, não lembro. E existe uma preocupação do presidente, né, em não criar mais um clima de hostilidade ali para quem produz soja, né? Então, eu acredito que essas negociações devam avançar e aí melhora Chicago, melhora Chicago. Existe uma questão que eu queria saber de você, que não dá para ser otimista, eu imagino, nessa altura do campeonato, com relação ao dólar, né? O câmbio não dá para ser otimista. Não sei o que você pensa. O dólar o pessoal fala, né? Inventaram o dólar para ensinar humildade aos economistas, né? Então, você quer errar, é só fazer previsão de dólar, né? É verdade. A princípio, que a gente olha Mas assim, eu não sou economista, viu? o que a gente olha de dólar é assim, um ponto muito forte era o 5,10, que a gente há meses vinha apontando. Perdeu o 5,10, o próximo ponto forte é 4,70. Então, a primeira vez que vai num ponto importante, ele não costuma atropelar, né? A não ser que tenha um fundamento muito forte. Então, assim, o que a gente espera é que talvez ele vá perder no 5 agora, 4,98 tá o comercial, 4,99 o futuro. Ele pode trabalhar nessa lateralidade, 4,70 para baixo, 5,10 para cima. Então, conforme você tem em conta o produto, bateu num preço para cima, você faz uma coisa, bateu para baixo, você faz outro, né? Essa é a nossa estratégia, até que se rompa. Rompeu 5,10, a gente começa a analisar de novo, perdeu 4,70, a gente vai analisando. Isso questão gráfica, né? Para tomada de decisão. Agora, o que parece que tem para acontecer no mercado é assim: o mundo inteiro está receoso, os bancos centrais estão receosos com cortes de juros, tiraram o pé e alguns podem até sinalizar alta de juros se o petróleo continuasse alto. Ao mesmo tempo, o Jerome Powell está saindo da liderança do Fed e está entrando o indicado pelo Trump, que entra com a missão de derrubar juros, porque a dívida americana está explosiva e está indicando um crash aí, precisa ter uma quebra. Então, O que é um indicativo que o dólar vai continuar pressionado, certo? isso, o corte de juros americano, no momento em que os outros não cortam, seria baixista para o dólar. Baixista. Então, sai dinheiro da renda fixa americana e vem para onde tem juros positivos, real, aqui, né? Aqui é um baita lugar. Acho que é Turquia, Brasil, Rússia, México, mais ou Imagina, menos a gente que tem os tudo, juros lá. tudo ao redor de 13, $14, 14 de juros, né? Dá 8, 9% real, né? Se tira descontando a inflação. Real, né? Então é um juros muito interessante. Então, esse momento do juros americano traz dinheiro para cá. O mundo está sem onde alocar dinheiro, né? O dinheiro está saindo das big techs, agora até a Bolsa Americana voltou a subir lá, batendo recorde de novo.
a gente tem dinheiro realizando o lucro das Big Techs, um pouquinho de dinheiro que sai do Brasil, sai dos Estados Unidos e é diluído entre os emergentes, um pouquinho derrubou o dólar de 4,50 para de 5,50 para R$ 5. Então, se tiver uma nova rodada de fluxo financeiro procurando onde alocar, o Brasil é um bom lugar frente aos lugares ruins que tem, né? Não é por mérito nosso, mas é porque o mundo inteiro está pior do que a gente, né? Questão de guerra, questão de conflito, de economia em Afastado. Colômbia. O Brasil tá, vamos dizer que o Brasil está longe da guerra, mas, por exemplo, mais longe que alguns países da Ásia, alguns países da própria Europa. A Sim. verdade é essa, o Brasil está longe, né? O Brasil E não está envelhecendo rápido igual a China e o Japão, tem uma economia que tem um potencial de crescimento, e aí, além do fluxo financeiro, do corte de juros americano, a gente tem uma expectativa positiva com a eleição, né? A não ser que ninguém dê um tapetão aí e não deixe ninguém concorrer, né? Hoje, nas bolsas de apostas, insistentemente, o Lula vai perdendo possibilidade de ganhar, né? Do dinheiro, né? Que tem lá 50 milhões de dólares apostados, hoje ele está brigando para se manter em primeiro, mas é porque o Flávio veio caindo com a ameaça do Xandão de deixar ele inelegível, né? Então, se a gente tiver ciclos políticos onde não tem um candidato que sinaliza irresponsabilidade fiscal e destruição da conta pública, e a gente está olhando qual candidato responsável vai vir, a gente tem um cenário interno também de responsabilidade fiscal, austeridade da máquina pública, corte de gastos, que permite corte de juros que traz dinheiro para cá. Então a gente teria três fatores indicando um fluxo de dólar para real, e isso é baixista. Então sustenta essa nossa visão que já vínhamos falando há algum tempo e agora está se concretizando. Só falta bater o 4,70 para dizer que a gente acertou mais, né? Que o 5,10 já era o alvo, já acertamos. Em outras palavras, você está dizendo o seguinte: melhor essa conversa entre o Xi Jinping e o Trump correr tudo certo, estimular Chicago, certo? Seria o melhor caminho, seria, vamos dizer, diante desse cenário que você traçou aí, para os preços da soja, fortalecimento dos preços na Bolsa, lá em Chicago, seria um caminho mais seguro, vamos dizer assim, certo? É, É, a sazonalidade diz que daqui para frente normalmente o prêmio começa a subir e o Chicago costuma fazer máximas maio, junho com o mercado climático americano, confirmar a safra, começa a cair para se recuperar no final do ano, né? Então é difícil dizer, né? Normalmente o prêmio daqui para frente sobe. Se o Chicago sobe, né, com esse acordo, com mais compras lá, e aí o produtor brasileiro já vendeu, já não precisa mais de pagar a conta, agora só lá 30 do 8, e o brasileiro começa a segurar, a gente pode ter uma melhora nos preços da soja, falando de Chicago e prêmio. A gente pode ter um otimismo com a China comprando mais soja americana e o brasileiro vendendo para outros destinos e segurando também, não vendendo fácil. Poderia ter essa melhora da soja em dólar. E aí o problema é se continua caindo o dólar, vai a 4,70, no final em reais por saca, não aconteceu nada, né? Não ajudou. Então volta naquele ponto que a gente sempre bate a gangorra tripla de Chicago Prêmio Dólar e tem que separar e tem que travar separado, senão a gente não se beneficia dos movimentos do mercado, né? mas o que você está dizendo, só para entendimento, dá para o produtor ser mais otimista com Chicago e com o prêmio e menos com dólar. É isso que você está falando. Em tese sim. Agora o Chicago, se o problema do Chicago é assim, acabou a guerra, beleza, produziu bem a soja americana, aumentou a área. E aí a China comprar o que já foi prometido pelo Trump, são coisas assim, é concretização de coisas que já estão no preço. E a gente pode ver queda de Chicago. Então, assim, fez a reunião, realmente vai comprar a soja. Pois é, mas o mercado já tinha precificado que isso ia acontecer. E pode ser que a gente não veja subir Chicago, né? Desde que acabe a guerra e o clima americano vá correndo tudo bem lá com aumento diário de soja, né? Então pode ser uma surpresa negativa, né? Esse Chicago. Agora o prêmio normal é subir mesmo, né? Dá para ter um pouquinho mais de otimismo. Vamos aguardar então a próxima semana o que acontece, ver se essas negociações no Oriente Médio elas realmente se consolidam, né? O tráfego ali normalize e isso gera um otimismo, né, no mercado em geral também, isso é muito bom, né? Isso é ótimo. E aí nós vamos sexta-feira que vem bater outro papo. Estamos acertados ou não? Não, com certeza, tá combinado. Esse é o papo de final de semana aí, eu e o Marcelo Gaivin, que da G-Trade Investimento, o Marcelo que é sócio e é assessor de investimento. Eu lembro que uma vez você falou para mim, ó, João, eu sou assessor de investimento, mas você é sócio também da G-Trade.
essa empresa fantástica que trabalha na Bolsa, que ajuda, né, os produtores a vislumbrar o melhor momento para comercializar, sobretudo soja e milho, tá certo, Marcelo? É exatamente. O boi também a gente trabalha, né? Mas o foco principal é soja de milho, né? Essa questão Soja, do assessor, a gente sempre fala, porque muitas vezes o pessoal convida para dar entrevista e coloca analista de mercado. E aí tem um risco, porque no mercado financeiro são figuras diferentes. O assessor, ele é um comercial, ele distribui produtos. O analista, ele tem uma outra certificação, ele não pode ser assessor, o assessor não pode ser analista, nem gestor, gestor de fundo, gestor de carteira, nem consultor. Então, cada um é uma figura e eu não posso ter duas. Então, a gente fala assim, ó, até certo que na lista de para onde vai a soja não é analista financeiro. Mas não tem por que, né, deixar um rabo solto desse aí para depois alguém vir encher o saco também. É melhor não, né? mas não tem como não olhar para você e ver você uma pessoa que analisa muito bem o mercado, né? E dá sua opinião com muita propriedade. Eu queria agradecer, viu, Marcelo, você mais uma vez. E ficamos aí, né, marcados já para a próxima sexta-feira, que esperamos que seja melhor do que essa semana. Cada semana melhor que outra, né? No sentido de que as coisas se acalmem, que a gente possa trabalhar mais tranquilo. É isso aí, meu amigo. Um ótimo final de semana para você. Muito obrigado, viu? Valeu, obrigado por mais um convite aí para estar conversando com a sua audiência e até semana que vem, tá? Tá confirmado. Tá bom, obrigado, Marcelo. Valeu, tchau, tchau.